Salve galerinha, vocês estão animados, sim ou não? Bem, professor Jackson 5 na área, trabalhando com vocês, matemática na prática. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Assunto importantíssimo, sempre presente em todos os exames, vestibulares, concursos, no Enem. Já vou deixando a dica para vocês na descrição desse vídeo aqui. Tem o link para a aula de regra de 3 simples. Tem o link aí para um simulado com exercícios envolvendo regra de 3 composta. Bora estudar, galerinha! O nosso primeiro exemplo. E aí, os 4 passos que nós usávamos na regra de 3 simples, vamos usar aqui na regra de 3 composta. Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Olha lá qual é o primeiro passo: leitura. Segundo passo, montagem. Terceiro passo e mais difícil, proporcionalidade. Quarto passo, resolução. Bora lá então, galera. Primeiro passo, leitura. Com 16 máquinas de costura, aprontaram-se 720 uniformes em 3 dias de trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? Pode ler 3, 4, 5 vezes. E aí, destaca quais são as grandezas. Quais são? Máquinas, uniformes e dias. Vamos anotar? Então, máquinas, uniformes e dias. Mais uma leitura e agora anotando. Com 16 máquinas, 16 vai aqui. De costura aprontaram-se 720 uniformes. 720 embaixo de uniformes. Em 3 dias. Beleza. Quantas máquinas, então o X vai aonde? Embaixo de máquinas. Serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias. Então fizemos 2 passos, a leitura, fizemos a montagem. O terceiro e mais difícil passo é a proporcionalidade. Vamos lembrar rapidinho? Seguinte, 2 grandezas são diretamente proporcionais se elas andam juntas, ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta, ou se uma diminui, a outra também diminui. E 2 grandezas são inversamente proporcionais se elas andam no sentido inverso. Se uma aumentar, a outra diminuir, e se uma diminuir, a outra aumentar. Beleza? Outra coisa, esse exercício ele é caracterizado por regra de 3 composta porque ele tem mais de 2 grandezas. Quando eu tenho só 2 grandezas, nós temos regra de 3 simples. Quando eu tenho 3, 4, 5 grandezas, eu tenho regra de 3 composta. Falando de vestibular, o máximo que eu vi foram 5 grandezas no mesmo exercício. Professor, como que a gente faz para resolver com mais de 2 grandezas? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Considera uma grandeza constante e analisa a proporcionalidade da outra grandeza com a grandeza onde está a incógnita. Então sempre vou analisar 2 grandezas por vez e sempre cada grandeza com a grandeza onde está a incógnita. Então eu nunca vou analisar dia com uniforme. Eu vou analisar primeiro aqui uniformes com máquinas, depois dias com máquinas, sempre onde está o X. E o segredo para fazer uma boa análise é fazer a pergunta correta, a interpretação, leitura. Então bora lá fazer essa interpretação. Estou fazendo uniformes, beleza? E aí, se eu aumentar de 720 uniformes para 2.160, o que acontece com a quantidade de máquinas? Tá vendo? Com 16 máquinas eu conseguia fazer 720. Mas eu preciso fazer 2.160. O que vai acontecer com a quantidade de máquinas para eu fazer essa quantia de uniformes? Tá vendo? O uniforme aumentou e as máquinas? Tem que aumentar também. Ou seja, elas andaram juntas. Uma aumentou, a outra aumenta. Elas são diretamente proporcionais. Então eu vou deixar esse D para identificar que o uniforme é diretamente proporcional às máquinas. Beleza? Tudo bem? Estão vivos? Agora, eu imagino uniforme constante e vou analisar dias com máquinas. Então eu estou fazendo uniformes. Beleza? Uma quantidade fixa de uniformes. Para fazer essa quantidade, em 3 dias eu preciso de 16 máquinas. Mas se eu falar, não, você tem 24 dias para fazer essa quantidade fixa de uniformes. Eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas? Perceba que dias aumentou.
E a máquina, galera, conseguiu entender o que acontece? Eu preciso de menos máquinas, porque eu tenho mais tempo para fazer a mesma quantidade de uniformes. Então, máquina diminuiu. Ou seja, uma aumentou, a outra diminuiu, elas são inversamente proporcionais. Então, a letrinha I. Essa é a parte mais difícil, colocar essa bendita dessa letrinha. D, de diretamente proporcional, I, de inversamente proporcional. Vamos agora para o quarto passo. Para fazer a resolução, galera, segue o padrão. Sempre começamos pela grandeza onde está a incógnita e escrevemos ela na forma de fração, sem mexer. Então eu vou escrever 16 sobre x igual, e aqui está o segredo. Se a letrinha estiver D de diretamente proporcional, eu monto uma fração do jeito que está. Então vai ficar 720 por 2160. Vezes, e vamos multiplicando pelas outras grandezas. Se a letrinha for I, eu vou inverter. Então, em vez de colocar 3 sobre 24, eu vou colocar exatamente 24 sobre 3. Tá vendo? Invertido. Essa é agora a montagem feita. Vamos para a resolução, no próximo slide. Está aqui para fazer a resolução, né? Vou fazer uma resolução de cinema. Vocês vão achar lindo, mas depois eu vou mostrar como que é feita a resolução na realidade. Então aqui eu vou copiar 16 sobre x igual. Como é que multiplicamos frações? O de cima vezes o de cima, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Olha que lindo aqui, de cinema. 720 vezes 24, 17.280. 2.160 vezes 3, 6.480. Tá vendo? Aqui parece lindo, mas essa conta já me dava um trabalho, ó, 720 vezes 24. Agora temos uma proporção aqui, vamos multiplicar em cruz, começa pelo x, então vai ficar x vezes 17.280 igual a quem do outro lado? 16 vezes 6.480. Olha mais uma conta difícil de fazer, ó, 16.000 vezes 6.480. Não é que é difícil, é trabalhosa, vai gastar tempo. Isso vai dar 103.680. Agora, esse 17.280 que está multiplicando, passa dividindo. Olha essa divisão que bonita. Olha o trabalho que vai dar. Dividindo isso aí de cabeça, 6 máquinas. Belezinha? Isso aqui, se você tivesse calculadora, seria legal. Agora ali, no vestibular, galera, no concurso, como é que a gente faz? A gente precisa treinar, ficar fera na simplificação de frações. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da nossa aula de multiplicação de frações. Lá a gente trabalhou bastante a simplificação. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, na realidade, no vestibular, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Simplificar. Corta 0 em cima, 0 embaixo. O que mais que dá para simplificar? Tá vendo? Ó? 72 e 216. Se eu não enxergar um número maior, posso fazer por 2, porque 2 é facinho perceber. Basta ver que é par e par, já dá para simplificar por 2. E aí 72 por 2, 36. 216 por 2, 108. Aqui, ó, 24 e 3 dá para simplificar por 3. 24 por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. Beleza, vou copiar para não ficar muito bagunçado. Vamos ver o que sobrou. O que sobrou na primeira fração aqui, ó? 36 108 avos vezes o que sobrou na outra fração? 8 sobre 1. Aqui, ó, 36 e 108. Se eu quiser fazer aqui, dá para um número maior, mas não enxerguei. Ah, par e par. Vamos por 2, então, na humildade. 36 por 2, 18. 108 por 2, 54. Ó, par e par ainda. Por 2 de novo. 18 por 2 vai dar 9. 54 por 2, 27. Vamos copiar? O que sobrou aqui? Ó? 9 27 avos vezes 8 sobre 1. Aqui eu já consigo enxergar que dá por 9. Ó. 9 dividido por 9 dá 1. 27 por 9, 3. Pronto, simplificou. Vamos multiplicar? Vai ficar 1 vezes 8 em cima, 3 vezes 1 embaixo. 1 vezes 8 é 8, 3 vezes 1, 3. Tá vendo?
Vamos copiar? 16 sobre x igual, simplifiquei toda essa bagunça aqui e virou 8/3. Vamos multiplicar em cruz, começando pelo x. Então, x vezes 8 igual a quem do outro lado? 16 vezes 3. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Vou deixar essa conta aqui, ó, 16 vezes 3. Passei o 8 aqui. Professor, por que você não fez a conta? Só para simplificar aqui, ó. O 16 com 8. 16 por 8 dá 2. 8 por 8 dá 1. E aí 2 vezes 3, que é o que sobrou, né? Dá 6 máquinas. Então, esse é o jeito que a gente precisa treinar a fazer, que é simplificando. Tudo bem? Agora, não precisa simplificar ao extremo, mas pelo menos para diminuir as contas. Quem quisesse poderia fazer aqui, ó. 16 vezes 3 dá 48, dividido por 8, que dá 6. Beleza? Gostaram deste? Sim ou não? Deixa o like e bora fazer mais exemplos, galerinha. Exemplo 2. Primeiro passo, leitura. 6 torneiras despejam 10 mil litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras despejarão 12 mil litros de água? Quais são as grandezas? Torneiras, litros e horas. Vamos marcar? Torneiras, litros e horas. Então, 6 torneiras despejam 10 mil litros de água em 10 horas. Em quanto tempo? Então, ó, tempo, x vai aqui em horas. 12 torneiras, vai aqui, despejarão 12 mil litros. Beleza? Qual o terceiro e mais difícil passo, galera? Proporcionalidade. Então, vamos lá. Vamos imaginar a torneira constante e vamos interpretar litro com hora, sempre onde está a incógnita x. Então, eu estou enchendo lá a caixa d'água, beleza? Se essa caixa d'água for de 10 mil litros, eu demoro 10 horas. Só que se eu aumentar o volume dela para 12 mil litros, o que acontece com o tempo para encher essa caixa d'água? Então, aumentei o volume da caixa d'água. O que acontece com o tempo para encher? Aumenta também, porque eu vou precisar de mais água. Então, litros e horas são grandezas diretamente proporcionais. Olha o nosso Dzinho aqui. Beleza. Agora, imagina o litro constante. Vamos analisar a torneira. Então, eu estou enchendo a caixa d'água. Com 6 torneiras, eu demoro 10 horas. Se eu colocar 12 torneiras lá enchendo a caixa d'água, então aumentei torneiras. O que acontece com o tempo para encher essa caixa d'água? Se eu tenho mais torneiras enchendo, o que acontece com o tempo? Vai diminuir, porque eu vou encher mais rápido. Então, torneiras aumentou, tempo diminuiu. Então, nesse caso, I de inversamente proporcionais. Vamos montar a resolução? Começa sempre pela incógnita, ela nunca muda, escreve na forma de fração. Então, vai ficar 10 sobre x igual. Essa grandeza aqui, inverte ou não? Sim. Então, em vez de ficar 6 sobre 12, vai ficar 12 sobre 6. Vezes, inverte ou não? Não, porque é diretamente proporcional. Então, fica 10 mil sobre 12 mil. Próximo slide, vamos para a resolução. Vamos simplificar? 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Vou copiar o que sobrou para vocês verem o que dá para fazer aqui. Aqui, ó, ficou 10 sobre 12. E olha que bonito. 12 em cima, 12 embaixo. Tcharam! Já podemos cancelar. O 10 e o 6 é par e par. Vamos simplificar por 2. 10 por 2 fica 5. 6 por 2 fica 3. Resumindo, sobrou 10 sobre x igual a 5 sobre 3. Multiplique em cruz, começa pelo x, x vezes 5 ou 5 vezes x, tanto faz. Igual a quem do outro lado? 10 vezes 3. X igual a 10 vezes 3 é 30. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 30 por 5, 6. 6 o quê? 6 horas. Gostaram deste? Sim ou não? Bora lá, mais um exemplo valendo a vaguinha no Senai. Primeiro passo, leitura. Numa malharia, 3 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, produzem 510 camisetas.
Nas mesmas condições, quantas camisetas são produzidas por 4 máquinas trabalhando 10 horas por dia? Quais são as grandezas, galera? Máquinas, hora e camisetas. Vamos marcar? Máquinas, horas e camisetas. Agora, numa malharia, 3 máquinas, está aqui, trabalhando 8 horas, está aqui, por dia, produzem 510 camisetas. Nas mesmas condições, quantas camisetas, então o X é embaixo de camisetas, são produzidas por 4 máquinas em 10 horas. Então, 4 máquinas em 10 horas. Beleza? Vamos analisar a proporcionalidade agora? Imagina a máquina constante, eu vou analisar hora com camiseta. Então, eu estou produzindo camiseta. Em 8 horas, eu consigo produzir 510 camisetas. Se eu aumentar o tempo de produção para 10 horas, o que acontece com a quantidade de camisetas, galera? Isso aí, muito bem. Aumenta. Então, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza. Imagina agora hora constante. Vou analisar máquina com camiseta. Estou produzindo camisetas. Com 3 máquinas eu consigo produzir 510 camisetas. Se eu aumentar para 4 máquinas, o que acontece com a quantidade de camisetas? Tcharam, aumenta também. Então, máquina e camiseta também é diretamente proporcional. E aí já vai uma dica. Tem aluno que quando um dá D já fala que o outro é I. Quando um dá I já fala que o outro é D. Não, analisa de forma independente. Pode dar DD, II, ID. Tudo bem? Tem que analisar. Vamos montar? Começa sempre pela incógnita em forma de fração, sem mudar. Então vai ficar 510 sobre x igual. Máquina, inverte ou não? Não. Então fica 3 quartos. Vezes horas, inverte ou não? Não. Vai ficar 8 sobre 10. Resolução, o que dá para simplificar aqui, galera? Pode ser o 8 com 10, pode ser o 4 com 8. Vamos simplificar 4 com 8 por 4? 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. Aqui, 2 e o 10 por 2. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. O que sobrou lá em cima? Sobrou 3 vezes 1 e aqui embaixo 1 vezes 5. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 5, 5. Multiplique em cruz, começa pelo x aqui, fica x vezes 3, igual a quem do outro lado? 510 vezes 5. Linha de baixo, x vezes 3 igual. Quem quiser fazer a conta aqui pode fazer. 2.550. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 2.550 dividido por 3, que dá 850 camisetas. Belezinha? Gostaram deste? Sim ou não? Passamos no Senai? Sim. Saideira. Olha aí, galera. Olha a banca desse exercício. CESP-Sebrasp. Conhece essa banca? Considerada uma das bancas mais difíceis aí, os concurseiros aí, deixem nos comentários se eu estou mentindo. E o legal dessa banca é que o esquema dela é você analisar uma afirmação e dizer se está certo ou se está errado. Bora ler. Recentemente a empresa Fast Brick Robotics mostrou ao mundo um robô conhecido como Adrian 105, capaz de construir casas em tempo recorde. Ele consegue trabalhar algo em torno de 20 vezes mais rápido que um ser humano, sendo capaz de construir até 150 casas por ano, segundo informações da empresa que o fabrica. Aí, ó, tendo como referência as informações acima, julgue o item a seguir. Agora é a hora, hein? Se um único robô constrói uma casa de 100 metros quadrados em 2 dias, então 4 robôs serão capazes de construir 6 casas de 75 metros quadrados em menos de 2 dias? Certo ou errado? Então lê, principalmente esse finalzinho, várias vezes. E quais são as grandezas? Olha lá, um único robô. Robô é uma grandeza. Uma casa, casa é grandeza. A área da casa é outra grandeza. E dias é outra grandeza. 1, 2, 3, 4 grandezas. Olha aí, CESP-Sebrasp, galerinha. Então, robôs, casas, área e dias. Então, vamos lá. Se um único robô constrói uma casa
de área, 100 metros quadrados em 2 dias. Então, 4 robôs serão capazes de construir 6 casas de área, 75 metros quadrados em menos de 2 dias. Então eu vou colocar o X aqui, vou chegar na resposta e tenho que ver se a resposta é menor que 2 ou maior que 2 para afirmar aqui se é certo ou se é errado o que ele disse. Beleza? Vamos analisar a proporcionalidade? Professor, como é que faz agora? Você imagina duas grandezas constantes e analisa uma de cada vez com a incógnita x. Assim, ó. Vou imaginar robô constante, casa constante e vou analisar área com dia, sempre interpretando. Então eu tenho robôs construindo casa e vamos pensar na área. Se essa casa que eles vão construir for de 100 metros quadrados, eu demoro 2 dias. Só que se eu diminuir a área dessa casa, o que acontece com o tempo para construir? Entenderam isso? Se a área da casa é menor, eu vou construir mais rápido. Então o tempo também vai diminuir. Então área diminuiu, tempo diminuiu, elas andaram juntas. Elas são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos imaginar agora que a área é constante, robô constante, vou analisar casa com dia. Então eu estou construindo uma casa, eu demoro 2 dias. E para construir 6 casas? Então eu aumentei casa. O que acontece com o tempo para construir? Se eu aumentei as casas, eu vou demorar mais para construir. Então aumentou, aumentou. Andaram juntas. Novamente, diretamente proporcionais. Vamos agora imaginar casa e área constante. Vamos analisar robô com o dia. Então estou construindo casa. Um robô demora 2 dias para construir. Se eu aumentar para 4 robôs, o que acontece com o tempo para construir a casa? Se eu tenho mais robôs, eu vou construir mais rápido. O tempo diminui. Então, o robô aumentou e tempo diminuiu. Nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar a conta? Começa sempre pela incógnita em forma de fração. Então, vai ficar 2 sobre x igual. Robô, inverte ou não? Sim, então em vez de ficar 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1. Vezes casa, inverte ou não? Não, então fica 1/6. Vezes área, inverte ou não? Não, então vai ficar 100 sobre 75. Vamos resolver? Sei lá, já o 1 em cima com 1 embaixo. E o 100 e o 75 por 25 logo. Ó. 25 por 100 dá 4, 25 dá 3. Ó, 4 e 6 é par e par, por 2. Então vai ficar 2 aqui. 6 por 2 fica 3. Aqui ficou 2 vezes 4. E embaixo ficou 3 vezes 3. Linha de baixo, repete 2 sobre x. Não, já vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Então a nossa proporção ficou assim. Ó. 2 sobre x igual a 8 nonos. Multiplique em cruz. Começa pelo x. X vezes 8 igual a 2 vezes 9. Isso vai dar x igual, 2 vezes 9 dá 18 sobre 8. Fazendo essa conta, 2,25 dias. E aí, ele falou que a gente faria em menos de 2 dias. Então, 2,25 é maior do que 2 dias. Essa afirmação está errada. Dica da CESP-Cebrasp é, toda vez que você chegar numa resposta, geralmente, ele não colocou 2 dias, você chega em algo perto, 2,25, 2,5, 1,75. Se chegar aqui 15 dias, provavelmente tem alguma coisa errada na sua conta. Belezinha? Passamos na banca mais difícil do Brasil, sim ou não? Sim! Galera, na descrição desse vídeo tem um simulado com várias questões de regra de 3 composta. Resolvam, resposta sai na hora. E continue estudando. Se inscreva no canal.